Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vai dando like aí, meus irmãos, para compartilhar essa live. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. A irmã Cacilda e seu esposo, a qual está louvando ao Senhor nesta noite. A paz do Senhor, meus irmãos. Nossos irmãos lá de São Paulo mandaram louvor para nós aí, ó, irmãos. Que benção, hein? Tomara que eles estejam na live aí assistindo. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Que bênção. Nossos irmãos louvando o nome do Senhor. Irmã Cacilda e seu esposo. Que Deus venha abençoar esse casal maravilhoso de São Paulo, que tem acompanhado as lives. Todos os irmãos que estão chegando também. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nesta noite maravilhosa que o Senhor Jesus nos concedeu. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Eita, glória a Deus. Amém. Eita, Jesus querido. Então aí fica aí, né, um louvor aí dos nossos irmãos de São Paulo, que eu não me lembro agora qual é o município lá. Nos mandaram esse louvor abençoado, essa dupla maravilhosa de Jesus Cristo, né? Nossa irmã Cacilda e seu esposo.
né, ao qual nós estivemos conversando com eles ontem. Bênção de Deus esse A irmã casal. Cacilda está online. Qual é o nome do seu esposo, irmã Cacilda? Aí, a nossa irmã aí, ó. Se a irmã chegou agora, volta um pouquinho Glória que vai a ver uma Deus. surpresa que colocamos aí. É. Mandaram o louvor para nós Antônio. aqui. Para mandar o louvor aqui, a irmã Cacilda e o irmão Antônio. E nós botamos o louvor aqui no começo da live, né? Para que os irmãos também ouvissem aqui, né? Então, glória a Deus, tá aí nossos irmãos, o nosso irmão Antônio, a nossa irmã Cacilda, né? De São Paulo. Bênçãos de Deus, né? Escutamos os louvores deles aí, né? Casal abençoado por Deus, né? E essa live, meus irmãos, a gente sempre faz live na quarta-feira, né? Mas a gente vai começar os cultos no templo amanhã, né? Se nosso Senhor Jesus nos der permissão, né? De manhã estaremos no jejum, na consagração lá no templo, né? Todos os membros, né? E nós. E de tarde estaremos na praça, se não chover, meus irmãos, estaremos na praça de São Leopoldo pregando a partir das 3h30. E depois estaremos nos encontrando no culto à noite, no templo. Primeiro culto do novo prédio, tá bom, meus irmãos? Então eu quero ler uma palavra com os irmãos, né? Que se encontra, né, a palavra do Senhor Jesus em Gálatas, né, no capítulo, vamos no capítulo 5 e no versículo 24. Glória a Deus. Os irmãos aí já vão. Essa live hoje não é de ensino, tá, meus irmãos? É só para fazer um comunicado aos irmãos aqui, né? Achou? Sim, Gálatas 5, 27. 27. Pode ler. Vamos ler a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Gálatas 5, 27 diz assim a palavra do Senhor. Não, mas não tem 27. 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eita glória, hein? Os que são de Cristo andam no Espírito, né? E não andam mais na carne, né? Então, meus irmãos, essa live aqui, a gente não faz live na terça-feira, sempre nas quarta-feira, mas por motivo do culto, na quarta-feira no templo, as lives de ensino, irmãos, fora do culto, será na terça-feira, se Deus permitir, tá bom? Então fica todo mundo aí atento, os inscritos do canal, aí as almas que estão nesse canal, que os ensinos será na terça-feira, se Deus permitir, tá bom? Aí culto, quarta, sexta, sábado e domingo no templo, tá bom, meus irmãos? Então fica todos atentos aí, tá bom? E teremos pregação na praça, né? E aguardando aí que os irmãos, né, nos ajudem nesta obra para nós fazer as marmitex, né? E ainda estamos, né, ainda na correria. Hoje nós estávamos lá no templo, ajeitando lá o restante das preparações, né? Ainda falta algumas coisinhas, mas Deus já está dando vitória, né? Temos que comprar uma salva, temos que comprar um altar, né? Os irmãos, quando vê o culto amanhã, não fique estranhando que vai ter uma mesinha, né? Vai ser o altar, por causa que a enchente destruiu os 2 altares de MDF da igreja. E um altar no valor de 800 reais, né? No Mercado Livre, em São Paulo, que é o mais barato.
E a gente não tem condições de comprar ainda, mas vamos fazer o culto para os irmãos lá na mesinha, como fizemos no culto no lar, né? Como os irmãos tenham acompanhado o culto no lar aí. Então será na mesinha, né? Mas com o importante é a presença de Jesus e a palavra do Senhor, né? Então os irmãos não estranhem, né? Que vai estar uma mesinha lá. Mas eu quero futuramente, né, meus irmãos, fazer lá um púlpito, né? Fazer uma base de madeira com tábuas de 30 e colocar o altar em cima, parafusado, bonitinho, as cadeiras, uma de cada lado. Vai ficar bonita a casa de Deus, mas a gente precisa, né, de ajuda financeira. Então a gente vai fazendo aos poucos, conforme as pessoas vão nos ajudando, a gente vai fazendo, tá, meus irmãos? Mas os cultos vão começar lá no templo. Pintamos. Amanhã, irmãos, vai ser gravado na internet do meu celular, né? Pode ficar um pouco ruim aí a gravação, né? Mas até nós colocar a internet lá no prédio, tá bom? Para ficar uma internet mais firme, para que os irmãos acompanhem os cultos, né? Sem cair a live, né? A minha internet ela não é tão ruim, né? Mas lá no prédio, quando entra para debaixo da laje, ela pode ficar um pouquinho ruim, né? Porque é da operadora TIM, então a da TIM onde entra numa cobertura já fica meio ruim. Mas vamos estar transmitindo para os irmãos, nem que a gente bote o pedestal perto da porta lá para pegar melhor, tá bom, meus irmãos? Mas creio que Deus já está no controle de tudo, em nome de Jesus, né, irmã? Sim, em nome do Senhor, a obra é dele, ele que cuida, né? Eu creio que o Senhor já estendeu as mãos, né? E abençoou. E amanhã nós vamos estar em oração naquele templo de tijolo, né? Mas para pedindo ao Senhor para que envie as almas, orando ao Senhor para abençoar, porque o nosso propósito ali é ganhar almas para Jesus, meus irmãos. Muitas almas carentes, muitas almas enfermas, muitas almas acorrentadas por Satanás, amarradas, né? E só o Senhor pode libertar. E a palavra do Senhor, ela liberta. E eu creio que o Senhor Jesus irá enviar essas almas. Nós vamos evangelizar aquele bairro. Nós vamos fazer cultos na praça. As visitas nos lares continuam. E aí a obra do Senhor vai avante, né, meus irmãos? E nós não podemos deixar de falar aqui com os irmãos também, sempre trazendo uma palavra, sempre trazendo uma mensagem, sempre trazendo uma doutrina do Senhor, porque ela não muda. Nosso Deus ele é imutável, ele não muda, né? E jamais mudará. Nós nunca vamos deixar o princípio do que aprendemos para trazer aqui para os irmãos, para que os irmãos venham estar firmes e fortalecidos também na obra do Senhor, porque eu sei que vocês estão aqui conosco e estão ali também onde vocês estão adorando o Senhor em espírito e em verdade, né? Ajudando a gente, compartilhando, dando joinha, comentando, né? Divulgando a palavra do Senhor para aquelas almas sedentas, né? Para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar nessas vidas, né, meus irmãos? E Jesus ele tem trazido nesse canal aqui, irmãos, quem tem acompanhado, né, tem trazido aqui a gente muitas libertação, orações que a gente faz, a gente não posta aqui no canal para os irmãos, né? Mas Jesus ele tem trazido nesse canal muita palavra de vida eterna, né? Muita palavra de salvação, né? De correção, exortação. Deus tem trazido aqui porque o povo precisa da palavra de Deus, meus irmãos. Precisa se colocar, né, no caminho do Senhor verdadeiramente. E tem dado frutos aí a palavra do Senhor, né? Como tem uma irmã aí do Rio de Janeiro, nossa irmã Pâmela, nossa irmã Priscila, né? Que está vindo lá do Nordeste, né? E aí? E você que está aí do outro lado, já parou para pensar que você precisa fazer a obra também? Até quando você vai ficar aí de braço encruzado? Meus irmãos, temos que fazer a obra do Senhor Jesus. E a Igreja Santidade e Arrependimento de São Leopoldo, ela está aqui para acolher os irmãos, acolher as irmãs que queiram vir, né? A gente faz sempre chamadas para obreiros, obreiras, né? Para que venham fazer a obra de Jesus. Pessoas que queiram se batizar,
né? Conhecer o ministério, participar da obra, né? E aí, ó, pessoas vindo de longe, né? Para fazer a obra aqui. Tá bom, meus irmãos? Então, não vai ter mais live na quarta, só o culto, né? A live do culto, mas a live de ensino vai ser na terça-feira, se Deus permitir, tá bom? E nós queremos que os irmãos acompanhem aí, porque Jesus, ele tem trazido palavra de vida eterna para nossas vidas, trazendo palavra, né, forte para nossas vidas. E creio que aquele lugar ali, no bairro Vicentina, vai ser, muitas almas ali vão aceitar Jesus, vão se converter, muitas almas ali vão cultuar a Deus, né, juntamente com os irmãos aqui. Eu quero agradecer também aos novos inscritos do canal aí que tem entrado, comentado. Tem bastante conteúdos aí, ensinos pela Bíblia aí no canal. Procurem no canal aí que vocês vão achar sobre casamento, sobre cultos pagãos do mundo, né? Tem várias coisas aí para os irmãos, vários conteúdos bons para os irmãos entrar, assistir, tirar as dúvidas por dentro da palavra de Deus, né? E a gente sempre está aqui com os irmãos, né? Com o intuito de que alguma alma aqui venha se salvar para o reino dos céus, né? Aqui não é um canal de fofoca, não é um canal de contenda, não é um canal de acusar ninguém, de perseguir ninguém. Aqui é um canal de falar de Jesus e das almas do Senhor, né? Então, todo aquele que entra aqui vai ouvir a verdade, né? E os irmãos que estão aqui conosco, né? Quiser fazer umas perguntas, pode fazer aí, a gente vai estar respondendo aqui para os irmãos, né? Vai escrevendo aí já, você que entrou nessa live aí e tem uma dúvida, já vamos tirar a tua dúvida aqui já, né? Não é uma live de ensino, né? Mas é uma live de aprendiz, né? Para nós aprender com Jesus Cristo, né? Tudo aquilo que recebemos de graça damos aos irmãos, né? Entendeu? O que a gente sempre faz aqui, eu não estou mais postando na descrição dos vídeos nada de Pix, nada de conta, né? Quem quiser sentir no coração de ajudar a Igreja Santidade e Arrependimento de São Leopoldo, fazer as obras, a ajudar a pagar o templo lá para aquela porta ficar aberta, vai na descrição do canal, tá lá o jeito. Se não conseguir achar lá, vai estar na comunidade do YouTube, né, no canal nosso. Então, Deus prosperará os irmãos aí, né? Novo inscrito do canal, irmão Jairo, seja bem-vindo, lá de Portugal. Oh, irmão Jairo de Portugal, que seja bem-vindo, irmão Jairo. Seja bem-vindo mesmo à família ISA aqui de São Leopoldo. Seja bem-vindo, mais uma alma aí, né? Para ouvir a palavra, aprender com a palavra. E tem bastante conteúdo aí, irmão Jairo, tá bom? O irmão Eric está perguntando o que significa sonhar várias vezes com a esposa. Depende, se é no... como é que eu vou dizer assim? Se é espiritual, a esposa Noiva. é a noiva do cordeiro. Se é no mundo físico, né? É o que talvez o irmão esteja orando, pedindo, né? E o Senhor está ouvindo a oração. Deus, nosso Senhor, Ele ouve a oração de todos, irmãos. Só porque Ele só não ouve a oração daquele que está afundado no pecado, né? Porque Ele quer que a pessoa saia do pecado. Deus vai responder, mas se nós largar o pecado, não praticar mais e fazer a vontade do Senhor, daí Ele vai responder para nós com mais rapidez. Irmã Jailma, o que significa sonho com sangue? Sonho com sangue, né? Purificação de pecados, né? É o sangue do cordeiro, né? Entendeu, irmã? Muitos antigos diziam que sonhar com sangue é morte. Não, hoje em dia não. Nós vemos que se nós temos a vontade de morar no céu, quem vai nos purificar? O sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Então, o que nós precisamos hoje? O sangue de Jesus, né? Que nos guarda, nos livra, oculta a nossa alma, né?
Então é uma coisa assim bem simbólica, né? Nas nossas vidas é o sangue do Cordeiro, né? Então talvez esteja precisando cada dia mais do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, né? Tanto da minha como dos irmãos, das irmãs. Mas não é nada de ruim não, minha irmã. Não é nada de ruim não. Tudo que é costume, tradição, Jesus ele veio quebrar tudo isso. Antigamente, é que nem eu falei, eu vi os antigos dizendo, ah, sonhou com sangue, alguém vai morrer. É morte. Não tem nada a ver isso aí. Quem está no caminho do Senhor, nós precisamos do sangue do Cordeiro. E cada dia mais o Senhor fala com a gente, tá bom? A irmã Vitória Ribeiro tem uma dúvida sobre o batismo. É verdade que o batismo, sem ser na religião evangélica, não é batismo? O que que acontece? O batismo do católico não vale para Deus, né? Porque o próprio Cristo decide para todo mundo, pregar e anunciar o evangelho, fazer discípulos entre vós, os batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para a pessoa que vem para o evangelho, ela precisa ser batizada. É Marcos 16:15. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Quer dizer o quê? Jesus ele estava dizendo acerca do batismo na Trindade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo do Evangelho de Jesus, né? Mas fora outros batismos, não é válido, né? Irmão Daniel, pastor, se a igreja não prega a verdade com medo de perder os membros, mesmo assim, posso congregar nela, mas praticando a verdade e buscando o Senhor de todo o coração? Irmão Daniel, eu não posso. Como é que eu vou dizer? A Bíblia diz que nós temos que congregar, né? Congregar. Mas congregar com os santos, né? Porque o santo ajunta com santo, profano com profano, luz e luz, treva e treva, né? Então, Deus ele é justo e não é injusto. Entendeu, Daniel? Eu não posso te aconselhar a tu ficar numa igreja que esteja fazendo tudo errado. Tu vai te contaminar. A tua alma vai andar angustiada, oprimida. Porque a operação do erro naquele lugar é a operação de Satanás, né? Então, eu sempre digo, irmãos, quem é da verdade, conhece mais algum da verdade, começa a se juntar, né? Nós estamos para ir, se Deus permitir, né? Eu e minha esposa estamos para ir para São Paulo. Vou fazer umas visitas aí, vou a Campinas, né? Vou à cidade da irmã Cacilda, vou fazer umas visitas, se Deus quiser. Não estou dizendo a data, estou esperando a vontade de Deus, eu e minha esposa, né? Estamos esperando, tem uns irmãos para visitar, tem casais para nós visitar. O que é o nosso intuito? É fazer umas visitas, fazer a obra, mostrar a obra para os casais, e os casais se levantar e ali juntar, visitar lar, e pregar na praça, e fazer visita no lar, agregar ovelhas, e logo logo abrir uma congregaçãozinha, agregar os santos, resgatar as almas do engano, da mentira, porque irmãos, até o nosso dízimo, se nós der numa igreja porta larga, não vamos ser abençoados. Nós estamos sendo cúmplices dos pecados daquelas pessoas e patrocinando o erro com o nosso dízimo e a nossa oferta, para que elas possam continuar enganando as pessoas. Entendeu? Por isso que eu digo, que nem o Daniel falou, nós congregar lá, não vou me misturar, não vou. Mas o que acontece? Você vai ter que tomar ceia. Vai tomar ceia no erro? A ceia de Cristo não é para condenação. A ceia de Cristo é para salvação. Então a gente não aconselha as pessoas a tomar a ceia neste lugar, tá bom? Dimas ele foi salvo sem ceia, sem batismo. Por quê? Creu em Jesus. E quando nós deixamos a verdade e vamos para a mentira, nós deixamos de crer em Jesus. E aí podemos perder a salvação. Tá bom? Irmã Jailma, amo os ensinos de vocês.
e do meu pastor Júlio César. Que Deus abençoe sua vida, irmã Jailma. Toda honra e glória para Jesus, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas nós Toda honra e glória agradecemos para Jesus. o carinho que a irmã tem por nós, pelo pastor Júlio César. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, irmã Jailma. Antônio Cacilda. A paz do Senhor, pastor Paulo. Qual do alimento do mercado não é aconselhado não comer? A Bíblia, o apóstolo Paulo fala, né? Primeiro, acho que é 1 Timóteo ou 2 Timóteo. Fala 4 ali em diante, né? Que é para comer de todo o alimento que há no açougue. Porque se você levantar e orar, Jesus vai santificar, porque tudo vem de Deus. Então, no Velho Testamento não podia comer carne de porco. Hoje Paulo está dizendo, coma de tudo que há no açougue. É só levantar os céus e o Senhor santificará o alimento. Tá bom? Então, Paulo diz que muitos homens estão pregando doutrinas aí que não coma isso, não coma aquilo, não coma aquilo outro. E muitos estão até condenando o casamento, né? Condenando como? Ah, se separa aí da tua esposa, casa com outra. Condenando o casamento legítimo, né? E estão lançando as pessoas no casamento, no segundo casamento. É isso que Paulo estava dizendo, né? Acho que é 1 Timóteo 4, acho que 5 ou 6, ali onde fala. Né? Então, pode comer sim, de tudo. Claro que cada pessoa, eu não gosto de carne de porco, eu não gosto de carne de gado, eu não gosto muito de galinha. É uma escolha da pessoa. Não é que seja bíblico, entendeu? A pessoa pode comer de tudo que há no açougue. Paulo diz, né? Orais e o vosso Deus santificará, porque tudo o alimento vem da parte de Deus. Tá bom? Glória a Deus. Valdair dos Santos, qual é o endereço do novo templo ISA? E quando vai começar os cultos? Cheguei agora. Rua João Correia, bairro Vicentina, 2801, São Leopoldo. É o novo endereço da Igreja Santidade e Arrependimento de São Leopoldo. Fagner, Lucas. Pastor, o que significa sonhar com cobra? Cobra é Satanás, né? Serpente, né? É o inimigo, né? Cuidar para tá vindo por aí de certo algum laço do inimigo, ficar atento para não cair no bote da serpente. Tá bom? Então Deus avisa para não cair, né? Cuidado. Raíssa Araújo, pastor, tive uma visão com uma serpente azul escura, o que é? É Satanás, né? Uma antiga serpente chamada Satanás. Então ela arma o bote e fica esperando, né? Entendeu? Fica esperando. E às vezes ela parece se passar por uma coisa, mas não é. Satanás, é o que eu sempre digo, igreja. Ele não vai se apresentar de guampa, de rabo, de garfo, da natureza que ele é. Ele vai aparecer num corpo bonito, né? Um corpo cheiroso, principalmente os varões, né? Então, cuidado com as laçadas do inimigo aí, né? Deus avisa. Irmã Cacilda e irmão Antônio, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Devemos comer de tudo que se vende no mercado ou separamos algo? Sim, temos que ver o que entra dentro do templo e morada do Espírito Santo, né? Não se pode sair por aí comendo tudo quanto é coisa, né? Tem que se cuidar. Mas o que há no açougue, né? A Bíblia diz que pode comer tranquilo. Ora primeiro, né? Às vezes as coisas acontecem assim, por quê? As pessoas, elas não oram pelo alimento. Dizem, não precisa orar. Precisa orar. O que contamina não é o que entra, é o que sai.
Mas isso aí Jesus estava falando em palavras, não em alimento. Entendeu? Jesus estava falando em palavras. Então a gente tem que cuidar, né? Se alguma coisa tu comeu não te fez bem, se você não quer comer, você não é obrigado a comer. A irmã Vitória, né? Me batizei na igreja católica aos 11 anos. Vou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na hora em que o padre me batizou. Hoje, depois que conheci a verdade, sou evangélica. Alguns evangélicos falam que não. Foi batismo, mas eu pretendo me batizar na igreja evangélica. Cumpra toda a palavra, né? Cumpra toda a palavra. Batismo no meio da igreja católica, no meio da idolatria. Até o padre tem que ser batizado de novo, viu, Vitória? O padre pode ter 50 anos de vida, mas se ele foi batizado na católica, ele precisa ser batizado também. Porque senão não cumpre a justiça dos céus, né? Tem que nascer de novo, que nem Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos era doutor da lei, mas Jesus disse que é necessário nascer de novo, Nicodemos. Não importa que tu é doutor, não importa que tu tenha uma certa idade, não importa que tu é do juízo aí, né? Mas tu tem que nascer de novo. Pai do céu, irmão Ademir. Paz Senhor, irmão Ademir. Deus abençoe, varão. Glória a Deus, nosso irmão Ademir. Bênção de Deus. Ivanete Diniz, o que significa um pai adotivo sonhar com a filha estar de costa nu com homens justos? Estão justos? Não entendi. Sonhar com... Muitas vezes... aí pode responder. Os irmãos estão falando em sonhos aqui, mas meus irmãos, o diabo também dá sonhos. A gente tem que vigiar nisso. Porque o diabo muitas vezes vem como um sapatinho de lã, dando sonhos, mas é um sonho não totalmente 100% verdadeiro. Em algum detalhe ali, ele erra. Por exemplo, né? Já me falaram o sonho, né? Que o que iria acontecer na minha vida, né? Do que o Senhor permitiu que acontecesse na minha vida, sobre o adultério, né? Ao qual o Senhor Jesus me tirou. Mas nesse sonho que essa pessoa disse, no finalzinho ela disse assim: eu via você, né? Separando, saindo do adultério, mas eu via você como mendiga. Eu via você como nas ruas mendigando. Então, o diabo ele veio, falou meias verdades, mas no final ele queria que eu fosse uma moradora de rua, né? Ele veio e falou assim, tá vendo? Se você fizer isso, né, abandonar o seu lar por conta do pecado do adultério, você vai virar moradora de rua. O diabo sempre vem assustar, amedrontar, para que você não venha fazer a vontade de Deus pelos mandamentos, pelas ordenanças do Senhor e sair do pecado. Então, nós temos que nos orientar a saber ter discernimento espiritual para saber se esse sonho vem de Deus, meus irmãos, ou não. Muitas vezes você está passando por uma situação a qual você vai estar vivendo, né, ou pensando, ou querendo fazer, mas o diabo sabe. O diabo sabe o que você está pretendendo fazer. E ele te dá sonhos também para te confundir. E se não for bater com a palavra de Deus, se não bater com os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, não é de Deus. Às vezes vocês estão orando para Deus libertar um filho, uma filha, mas daí Satanás ele vem com outros sonhos, né, que não tem nada a ver, para dar uma confusão na cabeça do ser humano, entendeu? Entendeu? Desanimar, para entristecer. Então, e a Bíblia diz, de onde vêm os vossos sonhos? De tanta faláster, né? Muitas vezes a gente fala muitas coisas e acaba aquilo ficando na cabeça e a gente acaba sonhando, né? Então é isso aí,
também pode acontecer sim, tá bom? Procurem sempre saber se esses sonhos aí vêm da vontade de Deus, pela palavra de Deus, como a irmã disse, né? Tá bom, meus irmãos? Maria do Carmo, a paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, irmã. Congrego uma igreja que não prega mais a doutrina. Me sinto triste, mas ando na doutrina. Irmã Maria do Carmo. Hoje em dia, a apostasia tem generalizado, atingindo muitas igrejas que dizem ser igreja, mas não é. São anátemas, são doutrinas de demônios. E o Senhor fala assim, fugi dela, povo meu. Foge dela, povo meu. Porque se você está ali, você está sendo cúmplice do pecado. E nós temos que estar fora do pecado. Porque nós temos que obedecer à palavra do Senhor. E ali, muitas vezes nessas igrejas, você vai estar compactuando. Porque você vai estar vivendo, tomando ceia desonradamente. Vendo o pecado, vendo o adultério, né? E aí o Senhor não está. Expulsar o Espírito Santo de Deus, né? É pela verdade, minha irmã, que a gente vive, pela palavra de Deus, pela verdade, né? Pela verdade. E quando o Senhor fala, né, pastor Paulo, não deixando a congregação, significa a congregação dos santos. Não é a congregação dos ímpios, porque a congregação dos ímpios tem muitas por aí, meus irmãos. É muita gente abrindo igreja, irmãos. É muito pastor que está se levantando, pastora que não existe na Bíblia. Muitas pessoas estão se levantando aí, se ungindo a si mesmo, né? Se ungindo a si mesmo, porque eles eram obreiros, não aceitaram a verdade, não quiseram andar na santidade do corpo, da alma e do espírito. Então vamos ali, vamos abrir uma placa, vamos abrir um ministério, vamos ali que é fácil. Eu vi como é que o pastor faz lá, é só botar um templo, né? Pedir oferta, pedir dízimo e vamos fazer a obra de Deus, eu vou ser o pastor e acabou. Não é assim não. Ser pastor é prestar conta das almas, saber o que fala para não levar uma alma para o inferno. Porque se uma alma for para o inferno por causa das minhas palavras, eu vou prestar conta, entendeu? Então muitos pastores aí estão se levantando, gurizada nova, que nem tem sofrimento no Evangelho de Cristo, pastores que estão chegando agora, né? Nunca tiveram sofrimento, nunca visitaram um órfão, uma viúva necessitado, nunca oraram por um enfermo, nunca oraram por um preso, e estão aí se levantando, se intitulando os pastores e dando esses ensinos no YouTube, e dando ensino no templo, e agregando, e o pior de tudo, meus irmãos, é que muitos seguidores seguem essas pessoas, entendeu? Expulsar demônio, curar enfermo, né? E não significa que a pessoa é um homem de Deus, entendeu? Não significa. Se não tiver na palavra, a palavra aniquila os dons, aniquila tudo e até a ida para o céu. Então a palavra tem que ser obedecida. O verdadeiro homem de Deus, ele obedece a palavra e Deus usa eles nos dons do Espírito Santo. Usa. Mas tem muita gente hoje subindo o monte, descendo o monte, só para ser usado na expulsação de demônio. Mas você vai prever uma pregação desse homem, não prega a verdade, implanta heresias dentro da igreja, da casa de Deus, leva as ovelhas ao caminho errado, conduz o rebanho no caminho errado. Por quê? Não tem bagagem. Não tem bagagem de Deus, não tem bagagem no Evangelho, no sofrimento, entendeu? Não foi ungido por ninguém e muito menos levantado por Deus. Muitos obreiros hoje abandonam a verdade para abrir sua própria igreja, seu próprio templo. Tá bom, meus irmãos? E essa bagunça que está aí. Antigamente, no meu tempo, antes de eu ser pastor, o Espírito Santo levantava as pessoas na igreja. O Espírito Santo usava alguém para levantar outra pessoa. Hoje em dia não é mais assim. Eu sou o marido da Ana, vou levantar ela, a pastora, porque ela é minha esposa. Vou abrir outra congregação, botar ela a cuidar, ela é pastora lá. Mas não é assim. Por exemplo, os meus filhos, eu vou levantar obreiros porque são meus filhos, e não é assim. O reino dos céus não é por amizade.
Não é assim dessa maneira. É isso que está acontecendo hoje. Pastores levantando pastores amigos e Deus não levanta mais ninguém. E isso está essa baderna de doutrina, confusão na cabeça do povo aí. Aqui no YouTube e dentro dos templos. Nós pregamos a verdade e eles distorcem tudo lá. Nós pregamos a santidade, eles pregam a libertinagem, né? Nós pregamos a doutrina, eles ensinam doutrinas vã, doutrina do conhecimento deles. Então é assim que está funcionando. E isso dá um monte de nó na cabeça das pessoas. Irmã Ana, pastor, é verdade que nossa casa física é algo sagrado? Não é qualquer pessoa que pode entrar na nossa casa física? Como que eu vou deixar, por exemplo, vim aqui um pastor no segundo casamento. Conheci ele, né, me deu a paz do Senhor, né? Eu conheci ele, vai vir, vou aqui na tua casa, vem visitar minha casa. Vai querer fazer oração dentro da minha casa, se ele mesmo não recebe a oração verdadeira. Então, parentes, famílias na casa, por isso a Bíblia diz assim, que quando nós casamos, apartai de mãe e pai e viver só, ter a sua casa cristã. Mas na minha casa, o cunhado da Ana, meu irmão, não pode vir colocar uma cerveja, não pode vir fumar dentro da minha casa. Eles têm que respeitar a casa cristã de um homem e de uma mulher de Deus. Quando a gente vai lá na casa deles, a gente tem que suportar a cerveja, suportar a cachaça, suportar o cigarro, a televisão. Por quê? Nós fomos lá visitar eles. Então nós estamos dentro da vida deles, que eles escolheram. Mas se eu e a Ana entrar em concordância, nós não vamos lá. Para que vamos lá? Para ver bebida? Para ver droga? Para ver briga? Para ver fumaça de cigarro? Para ver bailão, música sertaneja, música, sabe lá o que usa, né, os meus irmãos? Então nós ficamos aqui, ó, no nosso canto e daqui saímos para a obra. Mas dentro da nossa casa, quem vir nos visitar vai ter que respeitar a minha casa. Não pode beber na minha casa, não pode fumar, saber que aqui é uma casa cristã. Se eles não são cristãos, eles não podem chegar e fazer o que querem na tua casa. Eles vão adentrar dentro da tua porta e largar os demônios dentro da tua casa. E depois eles vão embora e você abriu a porta para o inimigo. Você pode pensar assim, mas pastor, é meu irmão, minha irmã. Teu irmão e tua irmã, Jesus falou, é aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celeste. Jesus disse, essa é minha família. Até porque, né, quando eles começam a vir, você fala de Jesus, a sua vida é Jesus, você coloca louvor, você não permite as coisas, né, nem fumar dentro da sua casa, nem colocar... Eles vão se afastar automaticamente, porque luz e trevas não se combinam. Como eu vou fazer aqui uma comparação? O meu irmão sabe que eu sou pastor, e ele sabe que eu prego a verdade. Sabe que eu estou na verdade. Quem é que vai atiçar ele para vir fumar na minha casa, beber na minha casa, escutar música no celular dele na minha casa? Não é o inimigo? Não é o inimigo que vai trazer ele aqui para dentro da minha casa? E se eu abrir a porta? Então eles já sabem que a gente não bebe, não fuma, não faz nada disso. Então a minha geladeira, a única coisa que entra ali é o suco de uva natural. Não entra cerveja. Então a gente não pode abrir aniversário. Aniversário não existe, é um culto pagão. Festa de Natal, família se reúne, beberagem, briga, discussão e às vezes até morte. Então, festa pagã também. Festa pagã. Festa pagã, porque Natal quer dizer Feliz Nascimento. Tem estudo no canal falando sobre o Natal. Sobre o Natal. Papai Noel, não existe Papai Noel. É São Nicolau da Igreja Católica, é um santo pagão. E muitos crentes comemoram. Vamos lá para casa. Aí os crentes estão lá envolvidos na cerveja, com a família, mesa da ceia. Que mesa da ceia é essa? O único que é onipresente, onisciente, onipotente é Jesus. O Papai Noel, esse mentiroso, está em tudo quanto é lugar. Está aqui no Brasil, está nos Estados Unidos, está em outro lugar. Todo mundo comemorando dia 25 de dezembro. E nem sabe o que comemora o dia 25 de dezembro. Então, nós, servos do Senhor,
A única ceia que nós participamos é do corpo e do sangue de Jesus. Fazer um almoço para convidar a família, entendeu? Mas quando eles vêm na tua casa, eles sabem, opa, pastor lá é cristão, a irmã Ana é cristão. Então não vou lá, não pode beber, não pode fumar. Eles têm que estar cientes. Agora, se o inimigo não gosta da presença dos santos, nem vai trazer a família. Então você nem vai fazer força, entendeu? Para eu achar assim, se eu disser para ele que eu não quero bebida lá em casa, eu vou entristecer ele. E nós somos separados, meus irmãos, desse mundo. Nós não fazemos parte de comemoração nenhuma no calendário ao qual o homem, ser humano, colocou. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é almas. Em vez de estar pensando em comemoração de Natal, a gente vai lá na rua, lá entrega marmita para os moradores. Os moradores de rua, entrega coberta, faz uma marmita com galeto. E coloca lá um feijãozinho, um arroz, um macarrão, uma salada para eles, bem gostoso, e vai lá, prega a palavra do Senhor, abraça, ora por eles, né? Essa é a obra do Senhor. Nós não nos importamos com festas pagãs deste mundo. E aí você pode pensar assim, mas o crente não pode ter vida. Não, o crente já não tem mais vida, o cristão não tem mais vida. O cristão perdeu a vida quando aceitou Jesus e vive a vida de Cristo. Quer dizer, a vida de Cristo, por exemplo, enquanto muitos crentes estão lá na virada do ano, fogueteando, no meio dos parentes, da champanhe, da beberagem, da briga, os crentes estão lá, foram convidados, estão lá. Os verdadeiros cristãos estão em vigílias de madrugada, orando pela virada do ano, que nem eu faço aqui. A nós aqui da Igreja Santidade Arrependimento de São Leopoldo, na virada do ano eu faço uma vigília, e já com a Santa Ceia. Imagina, o povo tá lá, ó, bum, 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 perturbando o ouvido do Senhor com aquelas bombas. Perturbando o ouvido de Cristo com aquelas bombas, com o culto pagão. Todos os anos, virada do ano, né? Todo mundo diz assim, vida nova. Vida nova é com Cristo, não é no mundo. Se tu continuar no mundo, continua na vida velha. Então muitos ímpios e até mesmo os crentes comemoram isso. Ano novo, vida nova. Que ano novo, vida nova? É vida com Cristo, é uma vida nova. Não andar em novidade todos de vida. Os dias. Entendeu? Então, quando nós fizemos, imagina Cristo voltando numa virada de ano. Né? Bem no culto pagão do dia 20, né? Vai do pegar dia muito 30, crente. 31 na virada. Vai pegar muito crente botando água de Natal, né? Largando bombinha. Né? Foguete, perturbando o ouvido de Cristo. Em vez de era para estar orando, agradando o ouvido de Cristo, está lá soltando bomba e compartilhando com a beberagem e com a família. Enquanto isso, a igreja verdadeira, a igreja eleita, que os santos estão lá no templo orando, esperando a volta de Cristo em oração. Imagina Cristo na virada do ano voltar, pegar a igreja tudo orando e tomando a Santa Ceia. Que bênção, né? Mas ninguém espera a vinda de Cristo, né? Muitos, e Jesus disse lá em Apocalipse 16:15, eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não seja exposta a sua nudez e a sua vergonha. Então, a casa de um homem e de uma mulher de Deus é a casa onde habita os anjos, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Lucas Oliveira de Amorim, pastor, porque Deus permite que o inimigo nos tente com coisas ruins e desvie tanto do caminho do Senhor e também cega o entendimento dos irmãos, porque Deus permite isso? Por causa da carne. Por causa da carne. Jesus ele foi bem claro em nos ensinar pela sua palavra que a carne limita contra o espírito limita contra a carne, mas o espírito vivifica a carne. Então nós temos que andar no espírito. E essas coisas não vão acontecer para nós. O que traz isso para nós é a nossa carne. Se nós andar na carne, pouca oração, pouco jejum, como que o espírito vai vivificar a nossa carne? Os nossos pensamentos, nosso deitar, nosso levantar. Entendeu, irmãos? Então, o que acontece? Nós temos que andar no espírito. Quem anda no espírito colhe as coisas do espírito. Gálatas 6,6. Quem anda na carne colhe as coisas da carne. Entendeu?
Então, é por isso que a gente vive em oração, jejum, por isso que a gente vive em leitura de Bíblia. A gente vive com a mente no reino. E o reino vive com a gente. Entendeu? Irmão Daniel Nogueira, pastor, sonhei que um cavalo e um touro me impedia de prosseguir uma estrada. Tem algum significado? É, demônio, né? Só pode ser demônio, né? Demônio. Tem um demônio chamado Beuzebu, né? Que ele tem as patas de cavalo, né? E o touro, o touro é o próprio Beuzebu, né? Satanás, né? Então, meu irmão, ora mais, jejua mais, porque Deus ele quer que tu avance, né? Que tu ande, mas o inimigo não quer. O inimigo quer te parar na estrada. Mas com Jesus tudo vai. Não pare de orar. Eu como sem orar é pecado? Não tenho esse costume de ficar orando para comer como antes. Por exemplo, qual é o perigo de não orar? O perigo de não orar é você pegar um alimento da mão de alguém e esteja macumbado. Se você não estiver bem espiritual, você vai passar mal. Você vai passar mal. Nós aqui já oramos e várias pessoas vomitaram macumba de comer coisa de mãos de outras pessoas. Né? Eu às vezes comer na rua e tu sabe que às vezes a comida lá é de um satanista, de um maçom, num restaurante, em algum lugar. E você pode passar mal, por isso que tem que cuidar do templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sempre orar. Porque Jesus disse, né, se nós orar, se bebemos, se comemos algo mortífero, não vai nos fazer mal. Por isso a oração sempre é bom. Jesus disse assim, orai a tempo e fora de tempo. Em todo lugar, em todo momento, tem que orar. Porque Jesus, se tiver algum mal, ele já corta. Ele corta. Então tá bom. Mas aí, irmão, né, sempre se lembre, orar sempre é bom. Baixa a cabeça, fecha os olhos, ora em pensamento, Jesus, repreenda todo o mal desse alimento, que venha me fazer bem, que não venha me fazer mal. Porque o mundo, muitas coisas que a gente come é de satanista. As maiores empresas, né, são de satanistas, né? Então nós temos que cuidar. Vigilante sempre. Jesus disse: vigiai e orai. Vigilância sempre é bom. Nunca é demais. Irmão Antônio Cacilda, pode postar a chave do Pix? Posso sim. Anota aí, irmã. 932 029 110 15. 932 029 110 15. Essa é a chave do Pix do Ministério. Irmão Daniel Nogueira, pastor, pode falar um pouco sobre as vestes? Porque tem homens e mulheres vestindo roupas que mostram as curvaturas do corpo. Quando as irmãs sobem nos púlpitos da igreja, tem irmãos que baixam as cabeças. Porque eles caem no pecado das obras da carne, né? Gálatas 5, 19 em diante. E o primeiro item do pecado da carne é lascívia. E a lascívia quer dizer roupa colada, né? Roupa colada no corpo, lascívia. Então você vai promover a sensualidade no vosso corpo por causa de uma calça apertada, de um terno, de uma saia, de uma blusa. Entendeu? Isso se chama lascívia, obra da carne, e as que cometem tais obras da carne não herdarão o reino de Deus. Promove o que? A imoralidade, né, nos olhos das pessoas,
a sensualidade, e Judas 1:19 diz que os que cometem tais coisas, os tais que são sensuais, não têm o Espírito de Deus. Judas 1:19. Então essas pessoas não têm o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele é santo, ele não produz sensualidade na casa do Senhor, porque ele é santo. Então todas as pessoas aí, a Bíblia diz que eles não têm o Espírito de Deus, por isso se vestem dessa maneira. Mas aquele que anda com o Espírito Santo, o salvo, ele tem bom costume. E além de ter bom costume, ele se veste como um salvo. Ele se veste como um salvo. Você lembra que a sunamita olhava lá e via Eliseu passar para lá e para cá? Eliseu estava bem vestido, e ela olhou: eis que vejo esse homem todos os dias, e sei que ele é um homem de Deus. Então a roupa não salva, mas diz quem é. Jesus, ele usava orla, túnica, e não era apertadinha, folgada. Eu não vejo Jesus colado dentro de uma orla, de uma túnica. Então como que aqueles que se dizem servos de Deus andam na lascívia, que é um pecado, coladinhos, né? A irmã vai dobrar o joelho, toda hora levantando a cintura para cima, porque a saia está apertada demais, vai mostrar a peça íntima. O irmão não pode dar um passo que pode rasgar o terno de tão justinho que está no corpo, mostrando o desenho do corpo dele, promovendo a sensualidade nos olhos das pessoas. E Paulo disse, né, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo como um vaso de honra, não como membros de prostituição e de meretriz. Olha só. Então quem se produz nessa maneira dentro da igreja é o corpo de uma meretriz, não é o corpo da noiva do cordeiro. É membros de prostituição, de imoralidade. Então é muito sério, meus irmãos. Então o salvo, ele se veste bem folgado. Os varão se veste com uma calça folgada, com terno, um casaco folgado, entendeu? Nada de andar apertadinho. As irmãs se vestem com uma saia até o tornozelo, com uma anágua por baixo. Se a irmã usa M, compra uma G para não ficar desenhando o corpo. Anda com uma blusa não decotada, uma blusa de manga 3/4 ou até o punho, com combinação por baixo, sem sutiã de bojo, sutiã normal, sem peça íntima fio dental. Então as pessoas têm que andar com ordem e decência, com pudor, como Paulo diz em 1 Timóteo 2:10. A irmã tem que se vestir com pudor dentro da casa de Deus. Assim o homem também. Tá bom, meus irmãos? Glória a Jesus. Pastor, aqui, irmã Jailma, não anda ninguém aqui em casa, porque não dou brecha, só anda minha sogra e minha irmã crente. Não na certa, né, mas as pessoas respeitam, porque não dou brecha, ninguém tem intimidade. Porque olha só, quando nós saímos do mundo, nós estávamos no mundo. Então nós escolhemos o caminho da luz. Não podemos militar com o caminho das trevas, andar com fazer aliança com Satanás de novo. Jesus desfez a aliança do livro da morte e nos colocou no livro da vida. Então nós escolhemos andar na luz, não mais nas trevas. Pode falar. O irmão Marcos Suel, Messias. Pastor, antes de dormir, oro, faço jejum, durmo na doutrina do corpo, passo óleo ungido e mesmo assim sou setado com sonhos que não agradam o Espírito Santo.
Tá, eu vou contar uma coisa pra você, varão. Ó, eu dormia só com uma blusa de manga comprida. E eu sempre sonhava que eu estava nu, sem camisa no sonho. Só para te ter uma noção. Eu pregava a palavra da verdade, eu andava na doutrina, camisa até o punho, entendeu? Aí um dia eu comecei a sonhar. Eu digo, mas eu prego, Senhor, oro, jejuo, oro na madrugada. Como que eu estou tendo sonho sem camisa? Aí eu vi, né, um ensino de um homem de Deus aí para botar combinação por baixo. E comecei, fiz um teste. Eu disse, se é da tua vontade, se o senhor, se é isso que está faltando em mim, se eu estou dormindo nu só com essa camisa aqui, então eu quero que o senhor me mostre se eu estou errado. Daí dormi com a camisa de combinação, não sonhei mais nada. Entendeu? Então isso resolveu o meu problema. Aí então eu vi que eu estava nu diante de Deus. Entendeu? Eu achava que por eu estar com a camisa social eu estava bem tapado. Mas na verdade eu estou só com uma camisa. Eu preciso da segunda pele, que é a que tampa a minha nudez. E a camisa vai completar. Então às vezes é isso, varão. Entendeu? Talvez você não dorme com a segunda pele. Faça essa prova com Deus. Durma com a camisa, não de regata. E não por aqui. Compre umas camisas fininha, tipo camisa de pijama, sem desenho no pijama. E outra coisa que eu vou te dizer, uma experiência que aconteceu comigo também. Eu estava em São Paulo, eu fui para casa de umas irmãs abrir um templo. E eu dormia lá na casa das irmãs e ela me deu uma manta, uma mantinha, aquelas mantinhas para me tampar. E tinha uma boneca desenhada. Quando eu dormi, me tapei com aquela manta, com uma boneca, eu fui atacado por uma pombagira de noite. Eu não entendi. Digo, como, Senhor? Que isso? Daí que aconteceu? No mundo espiritual, as imagens que tampam a gente, talvez você está dormindo com um cobertor que tem um tigre, que tem uma onça, que tem algum desenho, e toda imagem, irmão, é um portal aberto. Então, às vezes, aquilo está te cobrindo. E aquela boneca me cobria, e a pombagira me visitou. E onde está isso, pastor? Está lá em Deuteronômio 15, 14, 4, 15. E onde está mais no Novo Testamento, pastor? Sobre imagens. Que não pode se tapar com imagens, usar imagens, estampas. Que é portais abertos. Né? 1 Romanos 22 em diante. No Novo e no Velho Testamento. Para não ficar com dúvida. Porque às vezes você está se tapando com um lençol ou uma coberta que tem uma ave, um gavião, uma pomba, tem lá um tigre, um tigre de bengala, uma onça. E às vezes você está até com uma camiseta com estampa ou está sem a combinação. Isso no mundo espiritual eu já ensinei aqui no canal, ó. Tem ensino sobre isso no canal aí, sobre as estampas que a Bíblia condena. Tanto no Velho Testamento como no Novo. É que ninguém prega isso aí. Não dá like. Isso aqui não dá like. Se pregar isso aí, não dá like. Né? Mas tem salvado muitas almas e muitas almas têm parado de ter tido pesadelos. Né? Não promove canal. Né? Na igreja eu prego. Já preguei no templo e prego porque o Espírito Santo me ensinou. E pela palavra de Deus. Tá bom? Então talvez isso resolva os pesadelos que você está tendo, como eu tive. E outra coisa, se você não é presbítero, não adianta tu ungir com óleo. Porque se você pegou esse óleo de uma pessoa que não tem vida com Deus, vai te trazer mais sonho ainda. É melhor tu confiar no sangue do Cordeiro, fechar as brechas e os portais e tu não vai ter mais sonho. Não adianta ungir a casa toda. A unção, meu irmão, não é para ungir casa, não é para ungir chave, não é para ungir foto, não é para ungir roupa. A unção com óleo é aqui, ó, na cabeça. E quem unge?
Levai as vossas enfermidades aos presbíteros da igreja, e eles ungirão com óleo santo na testa. E Jesus curará todo o enfermo. Então não adianta, irmão, tem que fechar os portais. Pode lavar a casa de azeite, mas se não fechar os portais das estampas, nas cobertas, nos lençol, nos travesseiros, nas fronhas, na toalha de banho, irmãos, essas estampas são portais abertos, porque a Bíblia condena. Entendeu? Que você use qualquer estampa de imagem de homem, de réptil, de quadrúpede. Leia a palavra de Deus. Tá bom? Deuteronômio 4, versículo 15. E Romanos 1, 22. Tá bom? Amém. Amém, meus irmãos? Acabou então? Só vim aqui fazer um comunicado para os irmãos, né? Tem ensino aí sobre as estampas aí. Sei que vai ter muita gente já pensando aí, mas tem ensinos aí, ó. Tem ensinos no canal aí, tá bom? Procurem aí que Deus vai falar com vocês grandemente e às vezes vocês vão entender por que estou passando isso. Se eu oro, jejuo, consagro a minha vida, leio a Bíblia, mas por que eu estou tendo esses sonhos ainda? Porque tem portais abertos. Coisas que... Existe a doutrina que nós conhecemos da Bíblia e existe a doutrina que o Espírito Santo nos convence e nos ensina. Além, o mundo espiritual é muito mais além do que o mundo físico, tá bom, meus irmãos? Você que queira ajudar a obra, ajude esta obra para que nós possamos fazer a obra do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente. Irmãos, não vou me esticar essa live aqui, tá bom? Porque não é uma live de ensino, estou respondendo umas perguntas dos irmãos aqui, vim fazer um comunicado, que amanhã, se Deus permitir, começa os cultos no templo e à tarde temos pregação na praça, a partir das 3h30 em diante, tá bom? Então, você que vai estar aí no canal, não saia daí sem dar o teu like, tá bom? Ajudar esse conteúdo aí a se manter de pé. E ajudem esta obra que Deus vai ajudar vocês muito grande, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fica aí a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Vê se tem mais alguma pergunta, senão nós vamos encerrar a live, dona Ana. Não, podem encerrar a live. Tá bom? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus, tá bom? Comentem, deixe o seu like e compartilhe aí, ok? Paz do Senhor, igreja. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite em nome de Jesus.